O dia do Senhor será precedido de inúmeros sinais na terra e nos céus. Estes sinais estarão mais presentes no sol, na lua, nas estrelas e inclusive nas partes da criação de Deus no planeta. Vamos ver alguns versos aqui na Bíblia, em vários livros do Antigo Testamento, a princípio, sobre como será o dia do Senhor. Ele vai começar em Isaías, dando características no capítulo 13, verso 9 ao 11. E ele vai dizer assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações do céu não darão a sua luz, e o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Essa é a primeira parte. Vemos também no livro de Ezequiel, capítulo 30, verso 3 e 32, verso 7. Ele vai dizer: porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado será o tempo dos gentios. No 32, 7 ele vai dizer: quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei ennegrecer as suas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Há quem diga que essa nuvem que ele está se referindo é aquela que surge no livro de Apocalipse, falando de uma grande e densa nuvem que sai de uma cratera na terra, causando escuridão por toda a terra. E isso é muito preocupante, cientificamente falando. Eu vou explicar o porquê. E antes disso, vamos continuar lendo aqui o livro de Joel, capítulo 2, verso 1 em diante. Ele vai dizer, especialmente no verso 2, que será um dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Quando ele se refere a densas trevas, ele remete à praga da escuridão do Egito, que, segundo estudos, relatam que ela foi tão densa quanto você colocar a mão em um copo d'água e tirar e colocar a mão em um copo de óleo. Então ela era densa ao ponto de o ar se tornar muito pesado, até mesmo para a locomoção física. Essa densa treva, provavelmente ela vai acontecer nos últimos momentos da humanidade. Há quem diga que ela será durante 3 dias. E aí eu comento em vídeos passados o porquê desses 3 dias de escuridão. Aqui nós podemos confirmar em mais versos, ele vai dando mais detalhes, no verso 10 e no 31 do mesmo capítulo. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Ele continua dizendo aqui no 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja que agora a lua não escurece, ela se transforma em sangue. Só que é o mesmo evento. Quando ela se transforma em sangue, ela fica vermelha e ao mesmo tempo escurece, deixa de brilhar. Fica apenas aquela coisa escura avermelhada. Há quem afirme que ela realmente vai se tornar em sangue. Outros dizem que é apenas aquele efeito da lua de sangue, como aparece em alguns momentos marcantes da história humana, e até que já acompanhamos, né? Também há quem acredite que não será sangue e nem um efeito visual de eclipse que cause isso, mas sim a transformação de um material que foi encontrado na Lua, que é como o ferro.
E devido a algumas alterações espaciais, esse material está ficando enferrujado, trazendo uma cor avermelhada. E acredita-se que possa ser que esse material deixe a Lua com outra cor no final dos tempos, mas são apenas teorias. O que sabemos é que ela vai ficar vermelha. Se é sangue ou não, esperemos para ver. Ele continua também aqui no capítulo 3, verso 15, dando mais afirmações desse mesmo fato. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Quando vamos um pouco mais para frente, no livro de Amós, aqui nós encontramos no capítulo 5, verso 18: Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não dia de luz. Aqui ele faz uma pergunta e já responde essa pergunta. Quando continuamos, no mesmo livro, o capítulo 8, verso 9, ele dá mais características. Veja que isso é muito enfático nos profetas antigos. No verso 9 ele diz: Sucederá que, naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e ennegrecerei a terra em dia claro. Veja que ao meio-dia ele vai fazer como fez ali na morte de Cristo. Um eclipse geralmente são poucos minutos, mas ali ocorreu uma escuridão de horas. E isso não é algo natural, não é algo, vamos dizer assim, que faz parte das órbitas elípticas dos planetas. Isso, consequentemente, é mão divina. Os astros eles foram criados e declaradamente desde o início da Bíblia para sinais e tempos determinados. Nós usamos os tempos determinados, mas esses sinais não são determinados. Eles são controlados pela própria mão de Deus. E nós podemos ver isso no Sol, na Lua e nas estrelas ao longo de toda a história. Veja aí a questão da estrela do nascimento de Cristo. Veja aí o Sol escurecendo ou parando na época de Josué. Veja aí a Lua tomando outras conotações. E aqui continuamos a ver alguns versos. Nós vamos pular para o livro de Zacarias, onde ele vai falar no capítulo 13, verso 8, o seguinte: Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e permanecerão, mas na terceira parte restará nela. Essa terceira parte provavelmente é o que restará na terra depois das catástrofes do livro de Apocalipse, as pragas, todas aquelas taças que serão derramadas, muito provavelmente punição do homem pelo próprio homem, fará com que aquela teoria da conspiração, como muitos dizem, se cumpra, que é a redução da população global, redução populacional. Isso ocorrerá não só por um meio, mas por vários outros meios, mesmo que um deles seja a causa primordial. Veja que ele diz que vai haver essa redução, e poucos versos à frente, no capítulo 14, verso 6, ele diz: Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Interessante que uma das causas do super esfriamento da Terra é justamente esse feito, quando um vulcão de alto nível ele leva cinzas para a atmosfera, fazendo cobrir toda a Terra, e assim o Sol não esquenta a Terra. A Terra acaba se tornando uma perpétua noite. E assim, consequentemente, vai trazer uma era glacial, um frio intenso na Terra.
olha ele aqui no verso 6, dando detalhes do que vai acontecer. Os versos passados falavam, né, que vai ser coberto toda a terra com essa escuridão. Consequentemente, por essa escuridão vai haver frio e gelo. É curioso que bate com os detalhes científicos dessa narrativa. Quando continuamos aqui vendo outros versos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as densas trevas aparecem em Sofonias 1,15. O dia do Senhor, aquelas horas de trevas que vem em Mateus, em Marcos, em Atos. Jesus fala desses sinais, inclusive do sinal duplo de Jonas, antes que venha o grande dia do Senhor. Daniel dá umas pinceladas, mas ele não fala nos detalhes desses últimos momentos. Poucos homens restarão, até mesmo no livro de Isaías 24, verso 6. Muitos detalhes foram dados, mas apenas superficiais. Podemos conjecturar e entender para os dias de hoje como é que esse desenrolar vai acontecer. A comparação da morte de Cristo como um sinal de Deus para a humanidade, a qual ele usou o sol. Então, provavelmente, a escuridão será um sinal para toda a humanidade, do juízo de Deus, da punição de Deus, da escuridão a qual a humanidade quis se envolver, não andando em luz, mas preferindo as trevas. Medite em todos esses versos, inclusive Lucas 21, Atos 2, Marcos 15, Mateus 12 e também o 16 tem versos que falam sobre isso. E você vai entender com mais profundidade sobre o dia do Senhor, ou o grande dia, ou aquele dia. Há muitas linguagens que ele usa para se referir. Há quem diga que esse dia muitas vezes se refere ao dia da morte de Cristo, mas não. Quando vemos isso, ele fala de extinção de uma grande parte da população da Terra e chegando também, consequentemente, o juízo final para eles, para que toda a Terra, todos os injustos do planeta comecem a pagar pelos seus atos. Vem como uma punição de Deus. Então, é muito claro que os rabinos, eles tentam asseverar que, por mais que não creiam em Cristo como Messias, o Senhor virá à terra novamente. E que esse dia será precedido de todos esses sinais. Eles confirmam também isso no judaísmo, quando veem esses versos bíblicos que fazem parte do arcabouço de profecia deles também, não só os dos cristãos. E o desfecho disso tudo, ligado à 9ª praga do Egito, no livro de Êxodo, se desemboca no livro de João 3,19, onde ele diz que a população da terra escolheu amar mais as trevas do que a luz. E é por isso que o Senhor dará a eles o que eles quiseram por toda a vida: as trevas no lugar da luz. Espero que tenham entendido. Meditem nesses versos. Nós ficaremos por aqui e traremos mais detalhes de outros assuntos nos próximos vídeos.